O inciso 2 é uma redação já um pouco mais antiga, fala sobre o latrocínio. Olha a redação comigo aí, quero que você olhe a redação escrita mesmo, olha só. Latrocínio também é considerado hediondo, né? O latrocínio, artigo 127, parágrafo 3º. Infine, eu estou usando o infine aqui no português, tá bem, meus amigos? Então, como eu não sou tão bom de inglês, vou usar só o infine aqui mesmo, tá? Mas isso aqui é só para te chamar a atenção o seguinte. Se você abre o artigo 157, roubo, no parágrafo 3º, nós vamos ter lá o roubo quando ele é seguido de morte e o roubo quando ele é seguido, quando ele ocasiona a lesão corporal de natureza grave. Tá? Então, só será considerado hediondo o roubo quando ele for seguido de morte, que é o latrocínio propriamente dito. É por essa razão que o legislador sabiamente incluiu o infine aí, para chamar a atenção que não é todo o parágrafo 3º do artigo 157 que é hediondo, tá ok? Somente a parte final quando se tornar de latrocínio. Bom, então vamos lá. Abre aqui agora um parêntese e vamos falar um pouco sobre latrocínio, não tem jeito, tá? Primeira coisa para te chamar a atenção sobre latrocínio é a súmula 610 do Supremo Tribunal Federal. Você tem que se atentar. Quando nós estudamos latrocínio, um critério obrigatório para você estudar latrocínio é a súmula 610. Por quê? Porque a súmula 610 traz para nós uma inteligência da seguinte forma, que o crime de latrocínio se consuma com a morte e não com a subtração. Cuidado, cuidado. Latrocínio é um crime contra a vida? Não, não é. Latrocínio é um crime contra o patrimônio, tá? O dolo primeiro dele é contra o patrimônio. A vida ocorre de maneira subsequente. Aí, é por isso que a chamada interpretação sistemática, né? A interpretação sistêmica vai te mostrar que o latrocínio, ele não é um crime contra a vida, ele não é julgado, por exemplo, no tribunal do júri. Ele é julgado por um juiz comum, um juiz aquó comum, tá? Não é por tribunal do júri. Interpretação sistêmica. Qual o sistema onde ele está inserido? No rol dos crimes patrimoniais e não no rol dos crimes contra a vida. Primeiro cuidado é esse. Entretanto, muito embora ele está inserido no rol dos crimes patrimoniais, ele se consuma com a morte e não com a subtração do patrimônio. Tá? Então, por que ter esse cuidado? Porque às vezes há uma confusão nas pessoas, muita gente questiona a súmula, né? Se você for perceber o histórico antecedente dessa súmula no próprio Supremo Tribunal Federal, havia uma discussão sobre o momento consumativo e não se inclinava tanto para dizer que se consumava com a morte, mas hoje se consuma com a morte. Então, por exemplo, se uma pessoa subtrai um patrimônio e tenta matar alguém na mesma circunstância fática, óbvio, né? E tenta matar alguém, não consegue. Um assaltante está lá, subtraiu algo e atirou, acertou na perna, não matou. Ou acertou no braço, sei lá, e não matou. Estamos diante de um latrocínio tentado e não um latrocínio consumado. Tá ok? Latrocínio tentado. O latrocínio consumado é efetivamente quando ocorre a morte. Se ocorreu, por exemplo, e olha o inverso, vamos inverter o exemplo que eu dei. Se você, um assaltante, mata alguém e não subtrai o patrimônio, ele tentou, mas não subtrai o patrimônio, latrocínio consumado, porque se consuma com a morte e não com a subtração do patrimônio. Isso é muito comum hoje em provas de concurso, né? Eles colocam dessa forma, colocam a morte sem a subtração do patrimônio. Então, está consumado. Então, aqui, ó, só uma atenção. O latrocínio, tanto tentado quanto consumado, ele é hediondo. Tá ok? Eu só estou diferenciando para você a consumação, o momento consumativo, por causa da súmula 610 que eu te chamei a atenção. Não estou focando tanto aqui no latrocínio, mas outras observações. O latrocínio é só quando a morte é ocasionada da violência e não da grave ameaça. Tá ok? Então, quando a morte é posterior à violência, tá? Ela é latrocínio. Se ela for da grave ameaça, não estaremos diante de um latrocínio, por causa também de rol taxativo. Temos que entender que toda vez que nós estamos diante de qualificadoras, estamos diante de circunstâncias que aumentam a pena, tá? Ou de uma situação específica, nós vamos estar diante, efetivamente, de um rol taxativo. Isso é uma regra básica para o direito penal como um todo. E aqui é a legislação especial, mas estamos também, claramente, com as regras do direito penal em vigor, tá ok? Então, para finalizarmos aqui esse inciso 2, nós vamos atentar que é somente a morte,
tá bom? Somente a morte, o artigo 157 só qualifica, só se torna hediondo quando for a morte, efetivamente, o infine. O momento consumativo do crime de latrocínio é com a morte, não com a subtração do patrimônio, tá ok? Importante observar também que nós estaremos diante de um latrocínio, somente o latrocínio, melhor dizendo, só pode se consumar quando houver for decorrência da violência e não da grave ameaça. Olha só. Muito embora não, como eu vou repetindo aqui mais uma vez, não estou discutindo latrocínio, mas tem questões importantíssimas. Por exemplo, se estar conectado à morte, a morte deve estar conectada diante de uma mesma circunstância fática da subtração, tá? Ou da tentativa de subtração. Por quê? Porque se você partir para exemplos, a pessoa tenta um assalto num posto de gasolina, e aí ele ou consegue a subtração ou não consegue. Vamos colocar que ele não consegue a subtração, mas ele é reconhecido. Dias depois, ele vai lá, faz a famosa queima de arquivo, né? E mata a pessoa, aquela pessoa que seria uma possível testemunha dela, e mata. Dias depois, estamos diante de um latrocínio, roubo seguido de morte? Não. Por quê? Porque a morte está em outro momento fático, tá? A morte estaria em outro momento. Estaremos diante de um roubo em concurso com o crime de homicídio. Só isso, e mais nada, tá? São situações completamente adversas. Então, a morte deve estar conectada com o mesmo momento fático, tem que ter esse liame aí, não só o liame subjetivo, mas esse liame fático, tá? Temporal, tá? O fato deve estar ligado naquele mesmo nexo temporal, beleza? E aí encerramos te lembrando o seguinte, que essa morte, ela pode ocorrer tanto da forma dolosa quanto da forma culposa. Tá? Porque o dolo primário é a subtração do patrimônio, né? É o roubo, a subtração mediante violência ou grave ameaça. Esse é o dolo primário, subtrair o patrimônio. Entretanto, pode acontecer aquele caso, o sujeito resolveu realmente atirar no peito para matar, tá? O sujeito que estava tentando impedir, que aí nós estamos diante de roubo próprio, roubo impróprio e tal. Ou pode ser por uma imprudência em si do próprio assaltante, de disparar a arma, né, sem querer, de forma imprudente, ele dispara e essa pessoa acaba matando a vítima. Pode ser até a modalidade culposa, não tem problema. O latrocínio, a morte pode ser tanto dolosa quanto culposa, será latrocínio do mesmo modo, tá bom? Então, vou fechar o parênteses do latrocínio, porque senão a gente prolonga muito aqui. Não tem como, não vou discutir tanto o latrocínio. Eu só estou te lembrando que o latrocínio é um crime hediondo, tanto consumado quanto tentado. Vamos então ao inciso 3 da Lei de Crimes Hediondos. Vamos lá. Então, o inciso 3, ele traz aí a extorsão qualificada pela morte. Artigo 158, parágrafo 2º. Perceba aí que eu até fiz questão de colocar para você o pela morte grifada aí, né? Por quê? Porque, meus amigos, nós não estamos diante de, mais uma vez, a extorsão é toda hedionda. Não. O artigo 158 não é hediondo. O que é hediondo é a extorsão qualificada pela morte, tá? É diferente. Somente nessa circunstância que nós estaremos diante de um crime hediondo. Qual é a polêmica que circula aqui? O inciso 3 que nós estamos mencionando é o sequestro relâmpago. Essa é a polêmica. Queria chamar a atenção e tentar explicar isso para você com carinho. Vamos lá. A questão é o seguinte, o sequestro relâmpago está mencionado no parágrafo 3º do artigo 158, tá? Está lá no parágrafo 3º. O problema desse parágrafo 3º é que ele foi incluído pela Lei 11.923 de 2009. Né? Então, o legislador quis abarcar uma situação específica, que é o chamado sequestro relâmpago. Só cuidado, para os mais desatentos, sequestro relâmpago está tipificado dentro do crime de extorsão, tá? Não está tipificado lá no crime de sequestro, são coisas diversas aí. É porque a extorsão aqui é condicionada justamente à restrição da liberdade da vítima. Tá ok? Então a extorsão é condicionada à restrição da liberdade da vítima. Então vamos lá. Afinal de contas,
Perceba que o que ele tipificou foi assim, extorsão qualificada pela morte, e abriu um parênteses e disse, artigo 158, parágrafo 2º. Aí você pode falar, professor, você falou no início que só é hediondo aquilo que está tipificado na lei. Aqui não está falando parágrafo 3º, aqui está falando parágrafo 2º. Parágrafo 2º é o que está mencionado. E aí? E o sequestro relâmpago? E se esse sequestro relâmpago ocasionar a morte? Aqui é o problema. O coração do problema é, e quando o sequestro relâmpago ocasiona a morte da pessoa? Né? Afinal de contas, seria hediondo ou não hediondo? Bom, as correntes doutrinárias vão se degladiar aqui agora, né? Vamos discutir bastante, cada um falando uma coisa, o que pode ser, o que não pode. Olha, o que prevalece hoje é o seguinte, não é hediondo. Por quê? Falta de previsão legal. Tá? Falta de previsão legal. Ah, professor, mas mesmo se a extorsão qualificada pela morte, ou o sequestro relâmpago for ocasionar a morte? Porque faltou colocar o parágrafo 3º. Enquanto não colocar, enquanto não incluir, nós estaremos diante dessa discussão. Tá? Falta de previsão legal. Bom, alguns doutrinadores não concordam com isso. Muitos doutrinadores não concordam com isso. Por quê? Faz um raciocínio comigo. Eu disse assim, ó, a lei, esse sequestro relâmpago foi incluído pela Lei 11.923 de 2009. Tá, então dá uma pausa no tempo. Volta antes de 2009. Se você voltar antes de 2009 e pensar na seguinte situação, eu não tenho a previsão do sequestro relâmpago específico pela morte. Então, vamos imaginar que o cara vai lá, faz um sequestro relâmpago e mata a vítima. Ele seria tipificado por qual crime? Artigo 158, parágrafo 2º, porque não existia o 3º. Parágrafo 2º, que é a situação da morte. Não é? Seria hediondo? Sim, seria hediondo. E aí depois o legislador vai lá e prevê algo, só que não muda a lei de crimes hediondos. O que aconteceu? Essa nova redação trouxe o sequestro relâmpago para o parágrafo 3º e tirou dele a hediondez, ou tirou ele do rol dos crimes hediondos, porque ele não foi incluído aqui, tá? Então, muitos legisladores falam assim, se era hediondo a qualificação pela morte, o legislador não quis, de maneira alguma, retirá-lo. Seria uma interpretação extensiva aqui, tá? Então não pode retirá-lo, mas acaba prevalecendo o critério legal, o sistema legal. Se não está previsto, não se pode tipificar, beleza? Não se pode trazer a hediondez a esse fato. Vamos lá então, beleza? Esgotamos aqui então o inciso 3, talvez a discussão é um pouquinho polêmica, se você quiser aprofundar um pouco mais, algumas doutrinas aí jurídicas que você pode buscar. O inciso 4 vai falar sobre a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Só que aqui, ó, qual a diferença? Olha a redação. A diferença é que na redação desse inciso 4, ele está lá, ó, artigo 159, caput, parágrafos 1º, 2º e 3º. Ou seja, tanto faz. Extorsão mediante sequestro é sempre hediondo. O artigo 159 é todo hediondo. Caput, 1º, 2º, 3º, todo hediondo, tá? Extorsão mediante sequestro, óbvio, uma situação bem mais grave, né? Merece sim, não que os outros não mereçam, todos esses delitos aí acho que merecem uma grande reprovabilidade. E não é diferente na situação, a violência psicológica daquela pessoa que é sequestrada, né? Que esse aí é o clássico sequestro, a pessoa sequestra e vai exigir da família da vítima o dinheiro, né, o resgate em si. Então, a violência psicológica e física, às vezes, é muito grande, tá? Então, é todo hediondo e faz jus de ser todo hediondo. O inciso 5 vai falar sobre o crime de estupro. Tá? Estupro, primeira coisa é estupro e não estrupo, cuidado com esse negócio de estrupo aí, viu? É estupro, artigo 213, também todo hediondo, meus amigos, todo hediondo, olha lá, ó, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º, todo hediondo, o estupro tá todo hediondo, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, algumas coisas aqui é problemática, né?
Também não estamos estudando especificamente o estupro, mas eu abro um parêntese aqui no estupro para discutir algumas coisas. Olha só, lembra que quando eu iniciei essa aula de hoje, eu disse sobre o sistema judicial, né? Aquela situação, mas o juiz pode, diante do caso concreto, retirar a hediondez do fato ou não? Eu disse que não pode, em regra não pode, porque o sistema é o legal, mas aqui no crime de estupro, você vai ver que tem uma situação bem específica, bem problemática. Porque o crime de estupro hoje, nós temos até aquele famoso jargão, né? Todo professor de direito penal tem um jargão. Tudo é estupro. Esse jargão veio por causa da lei 2015, né, de 2009, que quando há aquela junção em tese, né, do artigo 214 e 213, que era o atentado violento ao pudor, com o crime de estupro, tornou um tipo só. Então nós falamos tudo é estupro. Mas também vem de uma crítica, porque o crime de estupro hoje, o ato libidinoso a ter a conjunção carnal, né, a conjunção carnal em si é o estupro, mas também o ato libidinoso é o estupro, se for mediante violência ou grave ameaça, é o estupro do artigo 213. Então, às vezes você vai ter situações que não são daqueles clássicos estupros e que os famosos exemplos das micaretas, das festas de rua. O sujeito vai lá, tá lá numa festa, vai lá e põe a mão onde que não deve numa pessoa. Né? Eu estou falando pessoa, porque pode ser tanto homem quanto mulher. O crime é chamado de bicomum, tanto homem quanto mulher. É hediondo. É hediondo. Perceba a redação. Caput, parágrafo primeiro, pode ser o estupro simples ou estupro qualificado. É tudo hediondo. E aí você vai ver as consequências do artigo 2º, nós vamos discutir daqui a pouquinho as consequências do artigo 2º, tá? Então, muito polêmicos, são muito polêmicos algumas modalidades, porque às vezes é um estupro que é um crime de estupro, ninguém está discutindo isso, pelo menos se discute em outra esfera, mas que às vezes a circunstância fática não leva a um problema de maior gravidade, né? Leva de uma mediana gravidade, vamos colocar assim, mas mesmo assim será hediondo. Então, cuidado, hein? Cuidado com o estupro. O inciso 6 fala do estupro de vulnerável. Aí sim, também todo hediondo, tá? Também todo hediondo, que é o artigo 217A. Dentro do estupro de vulnerável, só para te lembrar, se você conferir a redação do artigo 217A, que nós vamos ter lá vários tipos de vítima, né? A vítima que é vulnerável por questão da idade, a vítima que é vulnerável por questão de discernimento mental e a vítima que está vulnerável por uma circunstância fática, por exemplo, a bebida, o sono, ela está vulnerável, ela não é vulnerável, mas ela está vulnerável. Então, confere lá. Importante aqui para nós agora todo estupro 213 é hediondo, todo estupro de vulnerável, 217 também é hediondo. Vamos ao próximo inciso. O inciso 7, então, que é a epidemia com resultado morte. Também hediondo. Só vai ser considerado hediondo se houver o resultado morte. Parágrafo 1º do artigo 267, tá ok? Essa epidemia, muitos doutrinadores ressaltam aí que é questão só, no caso humano, beleza? E também o inciso 7A vetado, você percebe aí na redação, vetado. E o 7B, esse também é hediondo. A falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, que é o artigo 273 caput. E parágrafo 1º, parágrafo 1º-A, parágrafo 1º-B, né? Tudo isso com a redação de 98. Bom, esse inciso 7 aqui, é bom você ter cuidado só na situação, né? Porque se efetivamente é somente as condutas dolosas. Se você for perceber esse artigo 273, o parágrafo 2º tem lá essa questão da forma culposa, ela não é hediondo. Eu vou fazer lembrar um caso aqui, talvez muitos lembram aí no Brasil, que é lá da minha cidade, né? De Teófilo Otoni, Minas Gerais, que aconteceu numa farmácia de manipulação e um dos técnicos lá, ele erra na manipulação, acho que pega um pote equivocado e esse pote trazia um produto bem mais grave, né? Um produto químico lá, que nós não somos técnicos na área, e isso gerou morte de muitas pessoas. Foi um caso na época de repercussão nacional, salvo engano, de 9 ou 11 pessoas que vieram a falecer, mas não foi hediondo. Por quê? Porque
a tipificação foi o parágrafo 2º do artigo 273 e não o parágrafo 1º mencionado aqui, tá ok? Então, inciso 7b é essa situação. O inciso 8º, aí melhor dizendo, é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável, tá? Também considerado hediondo. Bom, aqui, nesse inciso 8, nós terminamos, então, os crimes hediondos do Código Penal, tá? Então, artigo 1º, eu falei lá no início, olha, são considerados hediondos todos os crimes do Código Penal consumados e tentados, e colocou o rol. Eu falei rapidamente desse rol aqui, algumas observações sobre cada uma deles. Quando chega no parágrafo único do artigo 1º, eu quero te chamar a atenção porque lá agora nós temos 2 crimes que não estão no Código Penal. Tá? Não estão no Código Penal. Vamos a esses 2 crimes, vamos à redação do parágrafo único, então. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio, tá? Previstos na lei de genocídio. E olha só, eu grifei para vocês, eu coloquei em vermelho. E o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da lei 10.826, tá ok? Olha, essa redação foi incluída pela lei 13.497 de 2017. Muito cuidado com isso, tá? Então nós temos 2 crimes agora. Primeiro, genocídio. Segundo, posse ou porte ilegal de armas de uso restrito. Meus amigos, o que nós precisamos atentar? Primeiro, genocídio. Vamos falar um pouquinho sobre genocídio. Olha, genocídio é homicídio? Não. Genocídio é um crime contra a vida? Não. Genocídio pode ser cometido através de um homicídio, mas genocídio nem sempre será cometido através de um homicídio. Então a primeira questão é essa. É por essa razão que um genocídio em si não será julgado, só o genocídio em si não é julgado pelo tribunal do júri. Clássicas as situações, né? Um genocídio pode ser cometido por esterilização das mulheres. Então, olha só, se você pega um grupo, uma raça, né? Vamos discutir só esse ponto aqui do genocídio. Uma raça, por exemplo, uma tribo indígena, e você resolve esterilizar todas as mulheres daquela tribo indígena para que essa tribo não tenha a próxima geração, né? Não se perpetue. O que você cometeu? Um genocídio, um extermínio de uma raça, tá? Um extermínio de um povo, de uma raça. Isso é um genocídio. E foi um homicídio? Não, tá? Não foi um homicídio. Então, cuidado, tá? Só misture. Agora, é claro, muitas das vezes o genocídio é cometido através do homicídio, tá joia? Pelo meio do homicídio, que é diferente uma coisa da outra. Então essa é a observação sobre o genocídio. E a segunda observação é agora a posse, melhor dizendo, ou porte ilegal de arma de uso restrito. Por exemplo, armas automáticas, né? Essas armas que são reguladas aí como chamado de uso restrito, são consideradas agora também hediondos, tá? Esses posse, tanto a posse quanto o porte, é importante. Então, somente esses 2 delitos são considerados hediondos e não estão tipificados no Código Penal. Beleza? Somente esses 2.